É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Toda quinta-feira, isso já está dentro da memória da gente, dentro da lembrança da gente. É um dia eucarístico. A gente recorda a instituição da Santíssima Eucaristia. E a gente vive esse dia normalmente com a adoração ao Santíssimo Sacramento, uma missa votiva da Santíssima Eucaristia. Sobretudo ganha uma força ainda maior as quintas-feiras, quando elas são véspera da primeira sexta-feira do mês, não é? Pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus, as duas devoções se unem. Às vezes a gente presta pouca atenção num outro fato. Por que a quinta-feira tem esse aspecto devocional eucarístico? Porque numa quinta-feira Jesus instituiu a Eucaristia. Ele deu para nós esse dom da Eucaristia. Juntamente com ele, o dom do sacerdócio, o dom do lava-pés, que é, ou seja, do serviço aos irmãos e às irmãs, o mandamento do amor, dado também nesse dia, a instituição do sacerdócio. Então, a quinta-feira tem no seu DNA toda esta memória. Mas, às vezes, a gente tem pouca atenção para um outro fato. É que em uma quinta-feira se celebra sempre o 40º dia do tempo da Páscoa. 40 dias da Páscoa cai sempre em uma quinta-feira. E nessa data se celebra a festa da Ascensão do Senhor, quando ele volta para os céus. Em muitos lugares a festa é transferida da quinta-feira para o dia de domingo. Isso já ajuda um pouco a cair no esquecimento esse fato da quinta-feira, também como memorial da missão. Porque se de um lado, quando a gente pensa no aspecto eucarístico, a quinta-feira é o memorial da comunhão, do nosso estar em comunhão com Jesus, receber a comunhão do seu corpo e do seu sangue, porque nós estamos na comunhão do seu corpo, que é a igreja. A cada dia, quando a gente celebra a Eucaristia, a comunhão começa não quando a gente vai receber a Eucaristia, mas a comunhão começa quando o Padre diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome desse Deus que é comunhão, que é Trindade, a coinonia, a comunhão da Trindade, é em nome desta comunhão que nós estamos reunidos. E esta comunhão entre nós depois se traduz na comunhão da Eucaristia, comemos o corpo, bebemos o sangue do Senhor, para reforçar em nós esta pertença a esse corpo. Somos nutridos daquela mesma força na qual nós fomos imersos no nosso batismo. A Eucaristia, portanto, alimenta o nosso ser filhas e filhos de Deus. Então, este é um aspecto que carrega consigo, não é, a quinta-feira. Mas a igreja não existe para si mesma. A igreja é feita, como diz o Concílio Vaticano II, como lumen gentium, como luz para os povos. E a gente sabe que a luz, ela não existe para si mesma. A luz existe para iluminar o que está em volta dela. Vocês estão conseguindo enxergar tudo aqui em volta de mim, tudo, um pouco do que está aqui em volta de mim, porque tem luz natural, tem a luz do sol. Então essa luz do sol está permitindo que vocês me vejam, portanto a igreja é luz no mundo, ela ilumina, ela deve ser uma presença para iluminar o mundo, para ajudar o mundo a enxergar. Mas tem um outro aspecto da luz, que a luz favorece não somente a visão, a luz favorece a vida, a luz favorece o crescimento. E a boa vida, vocês sabem que em certos países onde falta muita luz, aqui no norte da Europa, por exemplo, são países que às vezes têm pouca luminosidade, sobretudo no tempo do inverno. O que acontece? As pessoas ficam mais deprimidas, as pessoas ficam mais cabisbaixas, as pessoas ficam mais para dentro, porque falta luminosidade. Nós que vivemos nos trópicos, nós que somos dos trópicos, os italianos costumam dizer que nós brasileiros, nós latino-americanos somos solares.
Isso para falar dessa alegria, dessa energia que brota de dentro da gente com muita naturalidade. Pois é, esse está exposto à luz. Por que é que a gente toma banho de sol, né? Para reativar a vitamina D, para receber essa luz. Portanto, a luz do sol faz com que a vida seja possível. Vida interna, vida psicológica, mas também vida física. Uma planta, se ela não receber luz, o que é que acontece? Ela vai se amarelando, e se ela ficar amarelada, ela morre. Olha porque é que falam, tem um mês no Brasil aí até que é chamado não sei se é outubro, né? Outubro ou setembro amarelo, não é? Que é justamente jogam a cor amarela com o perigo que a vida corre, não é? De fazer experiências depressivas. O amarelo é dito uma cor por medo. Fulano, você amarelou, ficou com medo da coisa, mas a cor amarela também é usada para expressar uma situação depressiva. Então, uma planta, quando ela não recebe luz, em vez de ela ficar verde, dela reverdecer, ela amarela. E na medida que ela amarela, as folhas caem. Aqui, por exemplo, o mês de outubro, não é? Em muitos lugares chama outubro dourado. Na Alemanha se fala muito disso, um outubro dourado, porque as folhas das árvores amarelam, fica tudo como em cor de ouro. Mas para quê? Para dizer que depois elas vão cair, as folhas vão cair. Então, a ausência da luz faz com que este movimento exista. Portanto, a luz permite que a vida cresça. A planta vai crescendo sempre na direção da luz. Isso para dizer que a igreja, sendo luz no meio do mundo, ela deve favorecer a vida. Favorecer essa vida que é um dom de Deus e que é uma graça do Espírito Santo para cada uma e cada um de nós. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Então a igreja, com a sua missão de ser luz no mundo, ela é luz na linha daquilo que é Jesus. Sim, não é a igreja que se autorreferencia como luz. Foi Jesus que disse, vós sois a luz do mundo. Nós somos luz no mundo. E luz não por nós mesmos, mas luz por participação. Não é? A igreja funciona no mundo como se ela fosse a lua. O que é que acontece com a lua? A lua está lá no céu, ela dá luz, mas não é luz própria. É luz que vem do sol e a lua recebe, como o espelho reflete a luz que recebe do sol. Assim, a luz que você tem, que eu tenho, que a igreja, nós como um todo temos, é luz que vem de Deus. Portanto, quinta-feira é dia de a gente pensar isso, nessa missão iluminadora que cada uma e cada um de nós tem no mundo. Somos chamados a ser luz do mundo. Olha, nós estamos desde ontem lendo o Evangelho de Mateus no capítulo 10º, que é o segundo bloco de discursos que Mateus coloca no seu Evangelho. E é o chamado discurso missionário ou discurso apostólico. A vida no mundo vista como um apostolado, vista como uma missão. Como quem vive como embaixador. Quem é o embaixador? O embaixador é alguém que está em um lugar representando um outro. Por isso que eu dizia que a luz da igreja é como a luz da lua. A luz que ela dá é a luz que vem do sol. É a luz que ela transmite de um outro que ela recebe. Assim você e eu somos no mundo não luz nossa, mas luz de Cristo que nós somos chamados a espalhar no mundo. Portanto, a quinta-feira, essa memória de vida missionária, de vida como missão, de vida como empenho, como difusão de uma luz que nós recebemos, que vem da parte de Deus, não é? A palavra missão lembra isso, difusão. Não é quando a gente fala assim, agora eu estou transmitindo, é uma transmissão dessa conversa que eu estou tendo aqui para você. Uma missão que vai além desse lugar onde eu estou aqui fixado em Roma neste momento. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a palavra de Deus que o Evangelho nos oferece hoje, que vem para nós na liturgia. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 7 a 15. Então essa é uma transmissão daqui desse lugar, essa emissão do que eu estou dizendo está chegando até você por essas vias que são chamadas de internet. Não é todo um magnetismo que faz com que essa mensagem, essa imagem, a minha voz chegue até você nesta hora. Vai ficar aqui registrado, você vai poder voltar e assistir de novo, vai poder olhar lá no meu canal do YouTube, não é? Padre José Raimundo escutando a palavra, vai poder depois encontrar lá na minha página de Facebook ou no meu
meu perfil do Facebook, essa mensagem que eu vou salvar aqui, vou colocar lá, depois você vai curtir, você vai comentar e você vai encaminhar para outras pessoas. Isso tudo é uma emissão do que a gente diz, a transmissão daquilo que a gente está fazendo. Para quem é que você vai transmitir essa mensagem do dia de hoje? Gente, então, portanto, nós estamos vendo Jesus missionário. Nós estamos vendo Jesus como aquele que vai transmitindo a sua palavra para os seus discípulos. Ontem nós ouvimos Mateus nos contar que Jesus deu poder aos seus discípulos, etc. Mateus informou a gente disso. Agora a gente vai escutar da própria voz de Jesus, não é, o seu discurso, a sua palavra, como é que ele disse aos discípulos, como é que foi isso. E agora eu e você, nós entramos nessa sintonia para escutar aquilo que Jesus tem a dizer a mim e a você, que enfrentamos a nossa vida como ela é, como uma missão, como uma emissão, como uma transmissão daquilo que a gente recebe. Assim nós escutamos no Evangelho de Mateus 10, de 7 a 15. Jesus disse para os seus discípulos. Aqui a gente poderia entender também que esses discípulos agora, eles são apóstolos. Há 15 anos, a Igreja da América Latina, em Aparecida, no Brasil, se reuniu para uma conferência. Os bispos, não é, das várias dioceses foram lá representados, dos vários países da América Latina, e discutiram sobre a missão evangelizadora da igreja no mundo atual. E ali eles disseram uma coisa, que todo discípulo é aprendiz, é um aprendiz, é quem aprende de Jesus, que todo discípulo é também, em potencial, um missionário, e precisa sair da potencialidade e tornar isso uma realidade. Todo discípulo, toda discípula é missionário. Deve ter um encontro pessoal com Jesus. E permitindo que Jesus entre pessoalmente em sua vida, ele deve transmitir isso, difundir isso. Não por uma via de quem quer convencer o outro pela força do que está falando, do que está dizendo, mas justamente, como diz, como uma emanação que nasce do coração, de forma que haja um magnetismo de quem atrai, de quem quer fazer o outro descobrir a fonte da qual você vive, qual é o sol que te ilumina. Todo mundo quer, mas o que é isso? O que é que tem na sua vida que marca você de uma forma diferente? Então o discípulo e a discípula é esse, que é magnetizado por essa presença de Jesus, que carrega no seu coração, do modo que ajuda também os outros a quererem descobrir essa força que está dentro dele, que ele muitas vezes não percebe. Aí Jesus ensina hoje aqui os discípulos dizendo o seguinte: no vosso caminho anunciai, ou seja, caminhando a vida, caminhando, como Jesus caminhou com os discípulos de Emaús. A gente deve querer fazer a nossa experiência missionária, como eu dizia ontem, não é que é necessário a gente marcar um culto, ter que fazer uma escola, dar uma catequese, não, caminhando no dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo, saudando as pessoas que a gente encontra pelo caminho. O que é que tem de diferente na saudação que a gente faz? Eu saúdo o outro com essa consciência de que tem uma presença dentro de mim. Interessante que os indianos dizem que eles têm uma expressão, os de origem indiano, que são de origem hindu, que eles saúdam ao outro dizendo namastê. Namastê. Parece que é como se fosse assim, a divindade que me habita saúda a divindade que te habita. Mas, gente, se você é imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, quer dizer que em você tem uma faísca divina, em mim tem essa faísca divina. Então, realmente, quando eu saúdo você, eu devo ter essa percepção de que é a trindade que está dentro de mim. Eu tomo consciência disso. Saúda essa trindade que está em você. E olha a palavra saudação, saudação, saudar, tem por dentro aí esta palavra saúde. Então tomar essa consciência no dia a dia, o que a gente faz deve ser marcado por essa consciência de presença de Deus em nós e de presença de Deus também que está no outro, que talvez o outro não tenha consciência, mas que a minha presença deve servir para despertar esta consciência no outro, na outra. Aí Jesus diz: quando vocês forem caminhando por aí, anunciem. Qual é o anúncio que a gente tem que fazer? O reino dos céus está próximo. O Evangelho de Mateus começa dizendo que esse menino que iria chegar, Jesus no caso, que o seu nome é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então
Então dizer que o reino está conosco significa dizer que Deus está conosco, que existe uma presença de Deus entre nós, ajudar as pessoas a perceberem isso, a tomarem consciência disso. E Jesus, depois, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, vai dizer: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então essa presença do Emanuel, do reino de Deus, de Jesus, porque Jesus é o reino de Deus, não é, que se mostra para nós, portanto que a gente deve aproximar as pessoas, ou anunciar às pessoas isso, essa presença do reino de Deus nas suas vidas, fazer com que cada pessoa possa descobrir essa presença de Deus que não abandona ninguém, que está acompanhando a gente, e que às vezes a gente não é atento, não percebe, é insensível. Aí Jesus diz uma outra coisa: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Olha quanta coisa a gente deve fazer. Cuidar dos enfermos. Curar os enfermos, a gente já tem insistido nisso, né? Que é o cuidar. O cuidado com o outro quando ele está doente. Ressuscitar os mortos. Lembra do pai do filho pródigo? Quando ele acolheu o filho na casa, mandou dar um banho, vestir roupa nova, mandou fazer uma festa. Quando o filho mais velho não quis entrar na festa, o que foi que o pai disse para ele? Esse teu irmão estava morto e voltou a viver. Então o que é que significa aqui a ressurreição? É o retorno de cada irmão para dentro da casa. Jesus não ter dito aos discípulos de não saírem para longe não, nem para a cidade dos samaritanos, mas para olhar para quem estava perdido dentro da casa de Israel. Vamos encontrar o que está perdido dentro de casa. Uma mulher tinha uma moedinha perdida dentro de casa, ela acendeu uma lâmpada, começou a varrer para ver quem era que estava perdido, onde encontrava a moeda que estava perdida dentro de casa. Pode ser que tenha gente que esteja perdido dentro das relações da gente, dentro da casa do coração da gente. Pode ser dentro do casamento, que a gente precisa acender uma lâmpada para encontrar aquela moedinha que ficou perdida. Pode ser dentro da empresa onde a gente está trabalhando, que tem gente ali que pode estar se sentindo perdido e que às vezes a gente não nota, né? Está vivendo ali com uma pessoa numa depressão, um colega que não se aproxima de ninguém, que não fala, que não está nas horas em comum, e a gente não tem a sensibilidade para se aproximar desse irmão e dessa irmã. Jesus fez isso, foi para a casa de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, entrou na casa de Mateus, mas foi criticado porque fez isso. Por isso que Jesus contou as parábolas da misericórdia, justamente porque estava sendo criticado, porque se aproximava dessas pessoas que eram consideradas gente de má vida, gente de má fama. Então, a ressurreição dos mortos significa isso. E na busca de quem está nessas formas de estar perdido na sua vida, de estar desencontrada, mesmo estando dentro de casa. Às vezes é aquele filho que está lá isolado o tempo inteiro na internet, sei lá, vendo o quê. Não é? Que a gente às vezes não tem essa atenção. Por que é que a gente está se isolando tanto? Estamos juntos, todos na mesma mesa, mas cada um no seu mundinho, isolado ali, perdido nas suas coisas, nas suas buscas. A gente perde mais tempo ali buscando o mundinho da gente da internet, tá com a avó ali sentada na sala, que poderia dar os ouvidos para ela, para escutar a sua história, para ouvir as suas queixas, as suas lamúrias. Vamos repetir sempre as mesmas coisas. Às vezes a gente não está com paciência para ouvir, mas faz o esforço. A gente tira a pessoa desse se sentir perdido, porque muitas vezes se sente perdido no mundo. Esse mês de julho é o mês que a gente está pensando nos ancianos, nos idosos, né? Quantas pessoas idosas estão se sentindo perdidas neste mundo? Pelas novas descobertas, pelos novos comportamentos, se sente estranho no ninho, nesse mundo que é seu, não é? Quantas vezes a gente pode estar vivendo todo esse tipo de situação? Purificar o leproso. O leproso era aquele que vivia num estado de exclusão. O leproso vivia numa exclusão, tinha que estar gritando: eu sou leproso, ninguém se aproximava dele, ninguém se encostava nele. Quanta gente se está auto-excluindo, se excluindo. Aproximar-se de quem está vivendo experiências de exclusão ou de auto-exclusão. Esse é o retrato do leproso, de quem se sente impuro, não é? De quem não se sente adapto. Jesus manda que a gente vá ao encontro dessas pessoas para purificá-las. Gente que está achando que é impura, não é? Que não carrega pureza em seu coração, que não tem uma sadia imagem de si mesma, e a gente pode ir ajudar a estas pessoas. E expulsar os demônios. Não é? O demônio é aquele ser que vive na soberba, na presunção, na mentira, na ilusão, não é? No auto-engano.
Então, e esse espírito atravanca a vida da gente, semeia o ódio. Não, então pensar que às vezes a presença do demônio tem que ser com aquela voz cadavérica. Não, é como aquele filme, né? O demônio usa Prada. Não vamos pensar que o demônio vai aparecer pra gente com voz feia, cadavérica. Não, ele vai aparecer na forma bonita. Usando não vai aparecer com cheiro de enxofre. Se o demônio aparecer fedendo a enxofre, com um rabo comprido, etc., a gente foge dele. São Paulo alerta e diz que ele se finge de anjo de luz. Então ele vai ter uma mensagem sempre agradável aos ouvidos, vai falar coisas que se parecem com o Evangelho, coisas que se parecem com a Bíblia, mas vai levando sempre a gente para dentro do egoísmo, não vai trabalhar para a gente viver na comunhão, vai sempre trabalhar, vai ter sempre aquelas teorias de que a gente pode conseguir tudo, que a gente resolve, e assim, o pensamento e a riqueza, e isso, aquele. Esse é o caminho dele, o caminho do isolamento. O caminho de Cristo vai ser o caminho da comunhão, de suportar o outro que é pecador, que chega sujo, que não está agradando o olhar da gente, mas é abrindo o coração concretamente para amar essa situação e essa pessoa, que a gente então vai se salvar, porque é capaz de acolher o outro, capacidade de acolhida, de viver a comunhão, porque Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo, lembra que a gente começou falando disso, né? Porque Deus é comunhão, porque Deus é amor. Então, agora Jesus diz uma outra coisa que nós, como missionárias, como missionários, devemos estar sempre alerta. De graça recebeste, de graça deveis dar. Tem gente que pensa que tudo na vida é a base de dinheiro. Que tudo na vida é a base de dinheiro. A gente até diz assim, nada de graça presta. Nada de graça presta. E a lógica do Evangelho é a lógica da graça, da gratuidade. Porque a primeira coisa é assim, você está aqui, eu estou aqui. O que foi que a gente pagou para existir? Todas as outras coisas vêm como consequência disso, não é? E se a gente está aqui é porque teve uma mãe que deu um sim à vida e você está aqui e eu estou aqui por isso. Quem sabe quais riscos correndo, quais dificuldades passando, não é? Mas resolveu dar um sim à vida. Isso é graça. A graça da coragem de uma mãe, a graça da coragem de um pai, não é? Que arriscaram, que correram risco. Então acolher essa graça e aprender a dar também de graça. Não, não fica querendo. Tem gente que acha que tudo que o outro pode dar pra gente é dinheiro. Aí que tá querendo sempre dinheiro, ou tá querendo uma roupa, ou tá querendo um carro, ou tá querendo bens materiais. Tem gente que isola a sua vida dentro dos bens materiais. Mas sabe, um sorriso de alguém, se você descobre o valor de um sorriso, isso pode falar muito. A atenção que o outro te dá, a escuta que o outro faz, a presença, não é? Ver que tem a gratuidade. Nem tudo pode ser mercantilizado. Nem tudo pode receber um preço, mas a gente tem que ser educado para descobrir o valor de coisas que são significativas. Descobrir a vida como algo que tem valor e não preço. E tem gente que, porque essa roupa custou tanto, esse relógio custou não sei o quê, essa sandália custou e aquilo, custo e benefício. E aqui o Evangelho está ensinando a gente a entrar na ordem da graça, na ordem do amor. Recebemos de graça também devemos dar. Quanto é que a gente paga pelo ar que a gente está respirando? Como é bom poder respirar. Vimos agora na pandemia quanto saía custando caro o oxigênio, lugares faltando oxigênio, e porque faltou oxigênio teve gente que faleceu, teve gente que se perdeu, teve gente que morreu, e a gente perdeu gente querida. De graça. Então valorizar essa graça de estar vivo. A graça de fazer esse movimento tão simples. Quando uma pessoa tem um derrame cerebral, não pode mexer com a mão. Tem que gastar tanto tempo fazendo terapia para poder movimentar um dedo. Para poder mexer com a cabeça, para piscar um olho. Olha, a gente faz tudo isso de graça. Estou podendo falar aqui, né? A língua se move, minha voz não está empastada, a língua não está pesada e eu estou sem conseguir poder falar. Tudo de graça. Esse corpo, esse organismo está funcionando. Então, a quinta-feira eu disse que é dia eucarístico, Eucaristia significa ação de graças. Então a gente tem que entrar na lógica também da gratidão.
saber ser agradecido, saber agradecer mais, a gente sabe sempre pedir. É bom que a gente saiba pedir, Jesus nos ensinou a pedir, mas é bom saber agradecer. Ação de graças, gratidão pelo que a gente é, pelo que a gente faz, pelo que a gente recebe. Aí Jesus faz um teste, diz para os discípulos: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. Já que vocês vão dar de graça, vão também sem levar nada. Por quê? Porque aí agora você vai estar pronto para receber. E na medida que você não vai levando nada, você vai confiar nos outros. Aqui desperta a confiança. Não levar nada para poder viver da confiança. Lembra daquele paralítico que estava na porta formosa do templo? Pedro vai dizer para ele: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno eu te digo, levanta-te e anda. E aquele homem começou a andar, a saltar e a pular no nome de Jesus. Jesus disse: não leve sacola para o caminho, para não acumular, né? Chegou no lugar, recebe alguma coisa. Lembra o maná caía e o maná era para aquele dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus diz: o Pai nutre os passarinhos, cuida das ervas do campo, não vai ter cuidado com vocês. Viver dessa providência, desse amor contínuo de Deus por nós. Jesus também diz: não leveis 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Isso dá a corresponsabilidade à comunidade para sustentar os seus missionários, para sustentar aqueles que, em nome de Cristo, anuncia o Evangelho para essas comunidades. Agora, que mostra o papel da comunidade que está ouvindo esse Evangelho, nós aqui, para sustentarmos a evangelização, para sustentarmos a missão da igreja. É importante que você seja corresponsável com a sua comunidade. Pastoral do dízimo, as ofertas na comunidade. É com isso que a igreja se mantém, é com isso que a igreja pode, não é, cumprir a sua missão. A missão, né, se tem gente que vai responder um sim, é porque tem também aqueles que dão um sim para sustentar a missão da igreja de Jesus, né? O operário tem direito ao seu sustento. Como é a sua corresponsabilidade com a sua comunidade? Você sustenta a sua comunidade? Você sustenta a missão da sua comunidade? O que você doa para a sua comunidade? Você pode doar o seu tempo sendo catequista, numa pastoral, os seus talentos que podem ser colocados, mas também aquilo que você tem materialmente, que pode ser colocado para o bem da comunidade. Jesus diz: em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Eu acho que aqui a palavra dignidade a gente poderia traduzir também como necessidade. Porque Jesus, se a gente fosse olhar do ponto de vista humano, as casas onde ele entrou não eram casa de pessoas dignas. Entrou na casa de um pecador público. Quando ele entrou na casa de Simão, que era um fariseu, permitiu que uma mulher pecadora se aproximasse dele, não porque ela tinha dignidade, mas porque ela tinha necessidade. Então a dignidade aqui, talvez a gente entendesse isso, né? Como pessoas que se abrem, a dignidade está nessas pessoas, e Jesus via a dignidade delas, de filhas e de filhos de Deus, via a dignidade e a necessidade. A igreja deve se orientar por isso. Por onde tem necessidade das pessoas, que a dignidade ninguém tira de ninguém, essa dignidade está lá, a dignidade de filho. E o papel da igreja é doar, dar de novo a dignidade a essas pessoas, a consciência da dignidade, como fez o pai com o filho pródigo. Dá um banho nesse menino, veste uma túnica nova, põe sandália no pé, coloca o anel no dedo, porque tudo que ele fez não fez com que ele perdesse essa dignidade de meu filho. Ele nem queria ser tratado como filho. Então, Jesus diz: informai-vos e fiquem ali hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Aquilo que eu dizia antes, né? A saudação é o desejo de saúde, o desejo de paz. E nos judeus, no mundo judaico, se dizia shalom, shalom, que significa paz, abundância de todos os bens que vêm da parte de Deus. Se a casa for digna dessa paz, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. O que a gente dá, a gente não perde. O que a gente dá, a gente não perde. Volta sempre para a gente, não é? Redobrado. Se não vos receberem algum, se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, e aí? Vou ficar emburrado, vou ficar ali no canto chorando, porque não fui recebido, porque não foi acolhido? Não. Não é por isso que a gente vai deixar de fazer o que deve. Quando você sair daquela casa ou daquela cidade, Jesus diz: sacuda a poeira do pé, e eu vos digo
as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Tirar a poeira do pé significa dizer, eu não vou continuar o meu caminho trazendo comigo aquele que eu encontrei ali. Sigo o meu caminho livre de qualquer condicionamento do passado. Vou com o coração aberto, totalmente voltado para o futuro. Agora, quem não recebeu é que vai ter que dar contas, como a cidade de Sodoma e Gomorra tiveram que dar contas do seu fechamento. Cidades que, por conta do seu fechamento, foram destruídas. Agora, olha a cidade de Nínive. Jonas saiu pregando em 3 dias. A cidade precisava de 3 dias, em um dia ele dá a volta na cidade e diz, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Mas eles fizeram penitência, eles converteram-se e mudaram a sua sorte. Sodoma e Gomorra, não, preferiram continuar como estavam. Ou seja, no dia de hoje, a gente está aqui tendo a chance de poder mudar o futuro da gente, de poder mudar a nossa sorte, de acolher essa boa nova que o Evangelho nos traz e de dizer, eu quero que a minha vida seja diferente. Eu quero apostar na gratuidade, eu quero apostar num estilo novo, eu quero confiar naquilo que Deus me deu e quero colocar aquilo que Deus me deu a serviço dos outros. Quero fazer essa experiência de evangelizar, a experiência de saber que eu tenho uma missão nesse mundo e coloco essa minha missão a serviço do meu irmão, a serviço do meu irmão, da minha irmã e do meu irmão. Voltemo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado porque no dia de hoje Tu nos ajudas a descobrir que nós somos missionárias e missionários neste mundo, que recebemos muitos talentos, muitos dons da Tua parte e que devemos colocar esses dons a serviço dos nossos irmãos. Ajuda-nos a perceber quem está perdido dentro das nossas próprias casas, dentro do nosso ambiente, quem está se sentindo isolado, perdido, com a vida sem sentido. Ajuda-nos a procurar esses irmãos e essas nossas irmãs. Ajuda-nos também a enfrentar a dificuldade de não sermos acolhidos, de não sermos bem recebidos, de sermos ignorados. Que nós saibamos caminhar adiante, orientados pelo nosso futuro, pela nossa missão. Mas ajuda também a cada irmão, a cada irmã a acolher a chance da transformação. Ao mesmo tempo, nós somos objetos, Senhor, da Tua missão e da missão de irmãos e irmãs. Ajuda-nos no dia de hoje a sermos como a cidade de Nínive, que escuta a palavra e transforma o seu coração, não como a cidade de Gomorra e Sodoma, que se fecharam na sua presunção e não se quiseram deixar transformar por um anúncio de vida. Ajuda-nos a perceber que o reino de Deus, que Tu estás bem vizinho da gente, que és o Emanuel, que nos acompanha a cada dia os nossos passos. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Tantissimi saluti, vedo qui a Lisa Camata, tu hai accompagnato tutto quanto, hai capito tutto in portoghese, io però ti saluto pure in italiano, grazie a Lisa della tua presença. Então meu abraço aqui a Lisa Camata acompanhando a gente aí na região do Vêneto. Um abraço também para Tânia Nascimento, Conceição do Almeida. Tânia, amiga querida. Tânia nós somos de um tempo, não é, que existia posto da Telebahia, e Tânia era uma amiga querida que quando chegava um telefonema para mim lá no posto da Telebahia, vinha cá ou dizia, olha, telefona daqui a 2, 3 minutos que eu vou chamar o padre. Tânia, muito obrigado por todo o serviço, por todo o amor, toda a dedicação, né, ao longo desse tempo em que a gente estava aí em Conceição do Almeida, e é bom te encontrar por aqui. Lembro do teu sorriso, da tua boa vontade, da tua forma carinhosa de sempre trabalhar e servir aos irmãos e às irmãs. Marli Vaz Souza, um abraço para você, bom dia Marli, uma quinta-feira abençoada, Deus te abençoe. Minha filhada Fabiana, aí em Amargosa, Nide Gomes, um abraço para você. Um abraço para a Aline Sampaio, aqui acompanhando a gente, para a Sandra, aí em Brasília, acompanhando também a nossa transmissão. A Aline Sampaio diz que maiores riquezas são gratuitas, respirar, se movimentar, tá vendo aí? É bem isso mesmo, Aline.
Marli Vaz diz assim: eu sou líder da Pastoral da Criança, que coisa boa, fazendo frutificar os seus talentos. É interessante que eu estava falando ontem que, como no Evangelho de Mateus ele fala desses cinco discursos, não é, de Jesus, mas eu falei também, não é, dos 5 pães, dos 2 peixes, e quando Jesus conta a parábola dos talentos no Evangelho de Mateus, fala dos 5 talentos, também, né, das 5 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, olha aí o número 5, umas coisinhas que eu vou soltando assim sobre o Evangelho de Mateus aqui. Aqui Lisa Camata diz, não é, obrigado, dia abençoado para todos, obrigado. Odaléa, você está chegando e a gente concluindo, um abraço para Odaléa aqui na Suíça, acompanhando a nossa transmissão. Tá bom, para você, gente amiga, para quem acompanhou aqui a live, para quem vai ouvir agora depois que eu salvar, então um abraço, um dia abençoado. Comentem, curtam, encaminhem essa live. Um abraço, fiquem com Deus.